Eu me direciono a todos com a boa noite e também com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Quero ler com vocês aqui um texto da Sagrada Escritura que se encontra no Evangelho de Mateus. O capítulo é o de número 11. E nós vamos estar lendo esta palavra para a glória do nome do Senhor. O versículo de número 28. Está escrito assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, pois eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Nós estamos diante de um convite do Senhor Jesus Cristo, enquanto aqui na terra esteve. No seu ministério, o Senhor Jesus, nesta ocasião, Ele convida os seres humanos, Ele convida as pessoas para vir até a sua presença. E vir à presença do Senhor é sinônimo de bênção. No versículo de número 28, ele de forma incisiva diz: Vinde a mim. Tenho uma palavra para você que está agora a me ouvir. Uma palavra que é capaz de transformar a sua vida, assim como tem feito na minha vida. E eu quero acreditar que esta palavra tem condições de mudar a vida de todos aqueles que se aproximarem do Senhor Jesus. O texto está dizendo: Vinde a mim. Por que é importante vir à presença do Senhor? Porque é necessário vir até a presença do Senhor. Quero aqui enumerar algumas razões pelas quais vale a pena atender o convite, atender o vinde do Senhor Jesus. A primeira razão pela qual vale a pena vir até a pessoa do Senhor Jesus é porque somente o Senhor Jesus pode libertar. Somente o Senhor Jesus tem condições de livrar o ser humano. Mas livrar do quê? O Senhor, Ele tem condições de livrar o ser humano do pecado. O Senhor, Ele tem totais condições de tirar o homem das cadeias, das prisões, do jugo do pecado. O pecado é uma prisão cujo o diretor é Satanás. Em João, capítulo 8, versículo de número 34, você que está me ouvindo, preste bem atenção. Diz: quem comete pecado é escravo do pecado. Isso foi o próprio Senhor Jesus Cristo que disse no Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 34. Que pecado é este que o Senhor está falando? Eu estou falando do pecado original. Eu estou falando do pecado dos primeiros, dos patriarcas, a saber, Adão e Eva. Eles desobedeceram uma ordenância prévia do Senhor, que havia dito que eles não deveriam tocar de um determinado fruto e uma determinada árvore, mas eles optaram, eles decidiram de forma voluntária em não ouvir a voz de Deus e ouvir a voz do adversário. E esta atitude inconsequente, ela reverberou sobre toda a raça humana. Todo ser humano, todo homem, ele passou a ficar sob o jugo deste pecado, sob o jugo desta escravidão. E não há quem possa libertar o ser humano, a não ser a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Já passou pelo mundo diversos libertadores. Por exemplo, aqui nas Américas, em específico a América do Sul, nós tivemos um homem chamado Simão Bolívar. Este homem, ele libertou a nação da Bolívia, ele libertou a nação da Colômbia, da colonização espanhola.
No mundo dos homens, nós já podemos contemplar muitas pessoas que libertou pessoas de algumas coisas, como por exemplo, na história brasileira, na história do nosso país, nós temos relatos de que Dom Pedro, às margens do rio Ipiranga, gritou independência ou morte, e a partir deste dia, o Brasil se tornou uma nação liberta, independente da colonização portuguesa. Eu também me lembro que em uma época, lá por volta dos anos 1800, a princesa Isabel, ela assina um decreto que liberta todos os homens de pele escura, que haviam sido escravizados pelos senhores de engenho, que haviam sido escravizados aqui no nosso país, e ela, de posse de uma caneta, ela assina a Lei Áurea, e a partir de então, é findada toda a escravidão aqui no nosso país. Então a história nos mostra que há pessoas que libertaram pessoas, mas eu estou aqui dizendo que para libertar o ser humano do pecado, não existe outro nome, não existe outra pessoa que não seja a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Todos estão debaixo desse jugo, todos estão debaixo desta prisão, mas o Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, Ele entregou a sua vida, e todos aqueles que atentarem ao vinde do Senhor Jesus Cristo, ele será liberto, porque Jesus Cristo, Ele ainda é o libertador. Jesus ainda continua libertando, Jesus ainda continua sendo o único ser da história que tem condições de libertar o homem, que tem condições de libertar a mulher do jugo do pecado. Todos estão debaixo desse jugo. Senão, vejamos o que disse o evangelista João no capítulo 1 e no versículo de número 8. Lá está escrito: se dissermos que não temos pecado nenhum, em nós não há verdade, e nós nos enganamos a nós mesmos e nos fazemos mentiroso. Eclesiastes, no capítulo 7 e no versículo de número 20, o que está escrito na palavra? Está escrito: na verdade, não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e que nunca peque. Todos estão escravizados pelo pecado, pelo jugo do pecado, mas Jesus Cristo, na cruz do Calvário, quebrou as correntes, quebrou as cadeias, e todos aqueles que optaram de forma voluntária em aceitar o convite de Jesus, hoje é liberto pelo sangue de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Jesus ainda continua libertando. Jesus liberta aqui, Jesus liberta no nosso país, Jesus liberta na Ásia, Jesus ainda continua libertando no Oriente, na Europa e em todos os confins da terra, porque está escrito no Evangelho de João, no capítulo de número 8 e o versículo de número 32: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Querem liberdades? Querem ser livres? Jesus Cristo ainda continua libertando. Jesus Cristo ainda é o libertador. Aleluia, glória a Jesus, glória a Deus. A segunda razão pela qual vale a pena atender o chamado de Jesus e passar a acompanhá-lo, a passar a dedicar a sua vida a Ele. Qual é a razão? A segunda razão pela qual vale a pena seguir a Jesus é porque somente Jesus nos reconcilia com Deus. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, você que está ouvindo esta palavra de forma atenciosa: houve uma ruptura no relacionamento seu com Deus. Houve uma ruptura no relacionamento do homem para com Deus.
Este pecado de que fiz menção ainda no início desta prédica abalou o relacionamento que havia entre o ser homem e o ser Deus. Houve uma ruptura, de modo que Deus e o homem já não gozavam, já não usufruía daquela íntima comunhão. Deus já não visitava mais Adão no jardim, Deus já não visitava mais a Eva no jardim. O pecado afastou o homem da presença de Deus. O profeta Isaías, ele disse uma certa ocasião: e os vossos pecados é quem fazem separação ou divisão entre vocês e entre Deus. Escute, olha, depois do pecado, depois da queda, aleluia, houve ou se tornou então uma ruptura, e houve a passar então um abismo entre o ser homem e o ser Deus. E este abismo impede o homem de se aproximar de Deus, impede Deus de se aproximar do homem. Mas em Jesus Cristo, todo aquele que decide por Jesus, a palavra do Senhor nos diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar a humanidade. Em Jesus Cristo nós somos reconciliados em Deus. Sem Jesus nós estávamos afastados e distanciados de Deus, mas em Jesus nós nos aproximamos de Deus novamente. Então, uma razão mais pela qual vale a pena atender ao vinde de Jesus é porque Ele nos traz novamente para a presença de Deus. Ele te traz novamente para poder usufruir da glória e da presença gloriosa do Senhor Deus. O pecado, além de escravizar, afasta o homem de Deus, mas todo aquele que crê em Jesus Cristo, ele é aproximado de Deus, e agora ele já passa novamente a usufruir de uma íntima comunhão. Você não podia falar, você não podia orar, mas hoje você já pode falar com Deus, hoje você já pode ouvir a voz de Deus, hoje você fala e Deus responde, hoje Deus fala e você ouve. É uma via de dupla mão, você fala, Deus ouve, Deus fala, você ouve. Sabe por quê? É porque nós novamente fomos reconciliados com Deus, nós novamente estamos na presença de Deus, mas isso só é possível, muito de compartilhar. Carta que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 5, versículo de número 10, que diz assim: quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho. Tornar-se um inimigo de Deus, pode suportar a Deus sendo inimigo de Deus, mas através da morte de Jesus, através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, nós que estávamos longe, hoje nós estamos perto. Nós que estávamos distanciados, hoje nós estamos juntos, colados, junto com Deus, junto com Jesus, junto com o Espírito Santo. Mas nunca se esqueça, isso só se torna possível quando alguém aceita o vinde, o convite de Jesus. E Jesus Cristo está te convidando hoje. Jesus Cristo ainda continua dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados, que estáis oprimidos, porque eu vos aliviarei. Esta palavra é uma promessa do Senhor Jesus Cristo, e essas são as razões pelas quais vale a pena servir a Jesus. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Hoje, todos aqueles que creem no Filho de Deus, pode contemplar a presença de Jesus.
pode contemplar a glória inacessível do Todo-Poderoso. Antes nós não tínhamos esta oportunidade, antes nós não tínhamos esta comunhão, mas hoje nós temos comunhão com Deus, e isto se tornou possível através de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador da nossa vida. Uma terceira razão pela qual vale a pena atender esse chamado, o chamado do Senhor Jesus, é a razão pela qual quem atende o chamado de Jesus, recebe de Jesus a vida eterna, a vida perene, a vida que não é passageira, a vida que não é transitória. Perceba você que neste momento eu não estou falando da sua vida física, que é uma dádiva, que é uma bênção de Deus. Eu já escutei por aí pessoas amaldiçoando o dia do seu nascimento. Eu já escutei por aí pessoas amaldiçoando a sua vida. Nós já contemplamos por aí pessoas tirando a sua própria vida, porque não suportam as dificuldades, as agrúrias que a vida oferece. A vida é difícil, mas eu tenho uma coisa para lhe dizer: quem te deu foi Deus, e nós precisamos valorizar a vida terrena, a vida material. Mas não é esta vida que eu estou lhe apresentando. Eu estou falando a respeito de uma vida que não é transitória, que não é passageira, que é perene, que é eterna, e que somente aqueles que optaram em atender o chamado de Jesus vão poder usufruir um dia na glória. Se você acreditar nesta palavra, esta palavra ela é suficiente para mudar a sua história, para mudar a sua vida. Jesus Cristo é o único que tem promessa de bênção para a vida terrena, mas é o único que tem promessa de vida eterna junto com Ele lá na eternidade. Vale a pena atender o chamado de Jesus. Você que está me ouvindo, escute, ouça a voz do Espírito Santo, ouça o vinde de Jesus, ouça, o Senhor Jesus Cristo ainda está te chamando, o Senhor Jesus Cristo ainda está te convocando. Ele ainda continua dizendo: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Esta voz ainda ecoa por todos os quadrantes da terra. Esta voz, ela ainda continua realizando prodígios, milagres, maravilhas. Esta é a única voz que pode conceder para você uma vida eterna junto com Ele na eternidade. Então vale a pena ouvir o vinde de Jesus, porque só Jesus te dá a vida eterna. Somente o Senhor Jesus pode fazer isso. Somente o Senhor Jesus Cristo promete e pode cumprir a sua promessa. Você pode perceber que muitos líderes religiosos prometem muitas coisas, mas nenhum deles promete vida eterna, porque somente Jesus Cristo tem vida eterna para te dar. Somente o Senhor Jesus Cristo é o Senhor da vida. Eu não sei qual a situação que você está vivenciando nestes dias atuais. Eu não sei se você está passando por alguma dificuldade, está sofrendo, está pensando até mesmo em desistir, está pensando em muitas coisas e menos na presença do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus está falando com você aqui hoje. O Senhor Jesus Cristo está estendendo este convite até a sua casa, até a sua família. Você que está me ouvindo, esta promessa é para você. Esta promessa se estende para a sua casa, esta promessa se estende para a sua família. Pode avisar, pode dizer: Jesus Cristo tem promessa de vida eterna, mas esta vida só pode ser obtida se você atentar ao vinde de Jesus. Jesus Cristo tem vida eterna. Jesus Cristo é o único ser que pode dar essa vida. Jesus Cristo é o único ser que tem condições de te salvar. Escute, salvar do quê? Livrar do quê? Preste atenção. A palavra salvar pressupõe livramento. A palavra salvar pressupõe salvamento.
Isso quer dizer que o ser humano estava colocado em perigo. A palavra do Senhor diz que o ser humano estava destinado à ira de Deus. É comum as pessoas ouvir a palavra inferno. É muito comum isso. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa interessante aqui. O livro de Apocalipse, no capítulo de número 20, vai falar de um lugar chamado Lago de Fogo. E o Lago de Fogo é um lugar onde já está preparado, não é que vai ser preparado, já está preparado. E é um lugar que já está destinado para que todas as pessoas que não atentem ao chamado do Senhor Jesus, para todos os ímpios, para todos aqueles que de forma voluntária optaram em não se decidir por Jesus. A palavra do Senhor no livro do Apocalipse vai estar dizendo isso. Versículo de número 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É deste lugar, preste atenção você, é deste lugar aí que o Senhor quer te salvar. É deste lugar aí que o Senhor Jesus quer te livrar. Ele quer impedir que você, de forma deliberada, vá para este lugar. E é por isso que Ele morreu até a cruz. É por isso que Ele derramou o seu sangue. É por isso que Ele se entregou, é por te amar. A palavra do Senhor diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Este é o amor de Jesus. Nós não éramos bons, nós não somos bons. Eclesiastes capítulo 7, versículo 20 disse isso. Nós somos ruins, mas o amor de Deus nos alcançou, e Ele nos ama tanto que Ele quer nos livrar do lago de fogo. E é por isso que Ele continua dizendo: vinde a mim. É por isso que Ele continua dizendo: vinde a mim, todos que estão cansados, ou todos que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. O Senhor Jesus Cristo, Ele é fiel nas suas palavras, e Ele te ama tanto, que Ele decidiu te salvar, Ele decidiu te libertar, Ele decidiu reconciliar você com o Pai. E hoje, todos aqueles que atentaram para este vinde, eles já não têm mais este lugar como destino, não, eles já não mais aguardam este lugar. Aqueles que atentaram para o convite de Jesus, não aguardam logo de fogo e de enxofre, mas eles estão firmados na promessa de um novo céu, na promessa de uma nova terra, na promessa de passar uma eternidade com Jesus, num lugar onde há delícias, num lugar onde não haverá planto, num lugar onde não haverá mais dor, num lugar onde não haverá mais sofrimento. É o lugar onde Deus já tem preparado a todos aqueles que amam ao Senhor. Eu tenho convicção desta promessa, e eu quero acreditar que você que está me ouvindo, que também tem esta convicção, você já pode começar a sentir uma alegria no seu coração agora. Você já pode começar a sentir a presença do Espírito Santo, confirmando no teu coração, dizendo no teu coração: é verdade tudo isso que Ele está pregando, é a palavra de Deus, e eu estou aguardando um novo céu, eu estou aguardando uma nova terra, eu estou firmado nas promessas de Jesus, e as promessas de Jesus, elas são fiéis, e elas não falharão. E é por isso que eu vou ficar firme na presença do Senhor. É por isso que você deve ficar firme na presença do Senhor. Fique firme naquela promessa, na promessa da palavra de São João, capítulo de número 14, versículo de número 1, onde diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Aleluia. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, aleluia, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós
também. Jesus Cristo te chamou para te salvar. Jesus Cristo, Ele te libertou. Jesus Cristo, Ele te tirou da ira que estava proposta para ti. Jesus Cristo prometeu que vai voltar uma vez mais e vai te levar para estar com Ele aonde Ele estiver. Vale a pena ficar com este Jesus. Quem tem Jesus, disse o evangelista João na sua primeira epístola, no capítulo de número 5, por volta do capítulo de número 11, o que é que está escrito lá? Lá está escrito, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida, ela está no seu Filho. Quem tem o Filho de Deus, tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Fique com esta palavra. Esta palavra, ela é capaz de transformar o rumo da sua história, o rumo da sua vida. Eu faço uma pergunta para você que está me ouvindo: você tem o Filho? Eu faço uma pergunta para você: você tem o Filho? Eu faço uma pergunta para você: você tem o Filho? Eu faço uma indagação: se você tem o Filho, você tem a vida. Se você não tem o Filho, você não tem a vida. Se você ainda não aceitou o convite, o vinde de Jesus, você ainda não tem o Filho. Mas todos aqueles que um dia professaram a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo e se decidiram por Jesus, hoje eles têm o Filho de Deus. E quem tem o Filho de Deus tem a promessa da vida eterna. Eu tenho a marca da promessa. Você que tem um filho, você também tem a marca desta promessa. Você que ainda não tem, você pode a partir de hoje decidir-se por Jesus. Decida por Jesus, decida-se por Cristo. Ele é o único caminho que conduz à vida eterna. Ele é o único caminho que leva a Deus. Ele é o único caminho que pode te levar para o céu. Olha, escute, Jesus Cristo é o único caminho. Não existe um caminho alternativo. Não existe uma rota de fuga. Não existe uma rota similar. Não, Jesus Cristo é o único caminho que pode te levar para o céu. Jesus Cristo é o único que pode te perdoar. Jesus Cristo é o único que pode reconciliar-te com Deus. Jesus Cristo é o único que pode libertar do lago de fogo e te conduzir em segurança a uma eternidade junto com Ele. Se você ainda não tem, eu vou terminar esta prédica com uma oração, e você pode se decidir-se por Jesus ainda hoje. Decida por Jesus. Este é o meu conselho. Eu fiz isso em dezembro de 1997. Estou até hoje seguindo a Jesus. Jesus, irmãos, nunca me decepcionou. Escute, você que está me ouvindo, Jesus nunca me decepcionou. Ele é bom e ainda me deu uma vida eterna. Ele me garantiu a vida eterna. Jesus garante para você também. Eu quero encerrar esta prédica com uma oração, e eu quero te convidar, você que desejar aceitar a Jesus, você pode fazer isso no aconchego do seu lar. Você pode se decidir-se por Jesus. Eu quero orar contigo agora. Querido Deus, Pai que estás nos céus, em nome de Jesus, eu oro por esta alma que está sobre o meu alcance, sobre o alcance da minha palavra, que eu estou ministrando, a palavra que é do Senhor. Esta alma que está se decidindo por Ti agora, entra na vida dela, entra com providência. Ah, Senhor, liberta do pecado, reconcilia com Deus, salva esta alma, Senhor. Eu creio que o Senhor continua operando sinais, maravilhas, prodígios e salvação. Resolva, Senhor, ajuda na necessidade, na angústia, na desesperança, nos infortúnios que esta pessoa está passando. Alcança agora através do Espírito Santo, muda esta vida que está decidindo aceitar o vinde, aceitar o seu convite, assim como eu fiz há algumas décadas atrás. Eu te agradeço, meu Deus, e eu coloco todas estas pessoas que estão sendo alcançadas por esta palavra, pela sua palavra, Senhor, e eu os abençoo agora em nome de Jesus.
Eu abençoo aquele que já se decidiu por ti, que já é igreja, que já está te servindo. Eu continuo abençoando, eu continuo orando pela bênção destas almas, mas também nós abençoamos agora em nome de Jesus aquelas que estão aceitando ao seu convite. E desde já eu te agradeço em o nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor que continua realizando sinais, maravilhas e prodígios. Em o nome do Senhor, eu finalizo a minha participação agradecendo a sua assistência, a sua audiência, e eu quero acreditar que o Senhor Jesus vai continuar lhe abençoando e falando fortemente ao seu coração.